Mateus, capítulo de número 11, eu quero pregar um texto muito conhecido, todos nós conhecemos. Mateus 11, 28 a 30. Um dos convites mais sublimes de Jesus aos seus discípulos. Amém. Se você perceber que alguém do seu lado está sem a Bíblia, compartilhe com ela já o texto aberto, compartilhe com essa pessoa. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, mais uma vez nos colocamos nas tuas mãos e pedimos-te que o teu Espírito de graça que está aqui neste lugar, de graça, de perdão, de misericórdia, de cura, de restauração, tome o nosso coração a partir do meu. Nós precisamos hoje, Senhor, entender definitivamente este convite, para que algumas cargas hoje saiam dos nossos lombos e dos nossos ombros, em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo um artigo de uma revista infantil, e é sempre muito bom a gente poder olhar as revistas infantis, porque elas têm histórias muito simples para poder explicar um princípio bíblico, porque na cabeça da criança não adianta você complicar muito. E quando eu li aquilo, eu disse, meu Deus, eu não sou criança, mas eu tenho dificuldade de entender esse princípio. E eu precisava ler uma história como essa, para olhar numa dimensão simples, como uma de uma criança, para compreender este princípio. E a história tinha o seguinte título: Preocupações. Deixa eu fazer uma pergunta que você não precisa levantar a mão para você não se expor, mas eu acredito que 100% das pessoas que estão aqui e que estão nos assistindo pela internet vão concordar. Você tem algum tipo de preocupação nessa noite aqui? Alguma coisa te preocupa hoje? Em alguma área? Alguém diz, pastor, uma só é pouco. Duas não é bom e nem três é demais. Eu tenho muitas preocupações. E nessa revistinha, o título da historinha era Preocupações. Conta a história que um homem estava na beira de uma estrada com um saco enorme e pesado, esperando que alguém passasse por aquela estrada para lhe dar uma carona, porque ele não estava mais conseguindo carregar aquele saco pesado. Então passa um cidadão com uma caminhonete, olha aquele homem ali, arcado, com aquele peso nas costas, naquela estrada difícil, ensolarada, e ele diz, ô meu amigo, sobe aí na carroceria, eu te dou uma carona. Para onde você está indo? Eu estou indo para tal lugar, também estou indo para lá. E aí o cara sobe, o homem toca o barco com o seu carro e vai indo, de repente ele olha no retrovisor, o homem está em cima da carroceria da caminhonete, mas ele está com o saco em cima das costas. E aí ele fica olhando e ele não acredita, ele diz, acho que não deu tempo de colocar, ele toca mais um pouco, olha para trás, o cara está em cima da carroceria com o saco, aí ele não aguentou. Aí ele parou a caminhonete, desceu e disse, ô meu amigo, por que você não coloca esse saco pesado aí? Eu te dei carona por causa disso. Por que você não coloca esse saco pesado aí na carroceria? Ele diz, meu senhor, eu já achei que o senhor fez tanto por mim, que o senhor foi tão bondoso de me colocar na carroceria e me dar uma carona, que eu não quero colocar o saco na carroceria. E aí, essa historinha estava exatamente ilustrando este versículo, muitas vezes, que a gente precisa aprender. Muitas vezes Jesus vem à nossa vida, e a proposta de Jesus dentro desse texto é exatamente essa. Ele não quer só nos colocar na caçamba do caminhão.
Jesus quer que nós subamos nela, mas que nós lancemos sobre a sua estrutura, sobre ele, a nossa ansiedade, o peso da nossa vida, aquilo que aflige as nossas almas. Ele não quer mais que no convite que ele nos faz para seguirmos a ele, para confiarmos no seu ministério, em tudo aquilo que ele conquistou através da cruz, a nossa vida seja uma vida de peso. Existe uma incoerência nessa história, você já percebeu. O homem devia ter colocado o saco em cima da carroceria, mas ele ficou com o saco sobre os ombros. E quantos de nós, muitas vezes, não vivemos assim? Entregamos a nossa vida para Jesus, confiamos nele, subimos na palavra, tomamos posse, mas ainda carregamos sobre os nossos ombros cargas, sacos, pesos enormes, que acabam nos esgotando, mesmo em Cristo. E talvez você esteja aqui, alguém que já entregou a vida para Jesus, alguém que já reconheceu o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, alguém que já confessou os seus pecados a Cristo, mas tem vivido uma vida, desculpe a expressão, desgraçada, causticante, exaustiva, porque sobre os teus ombros está uma carga que você não deveria carregar, mas você insiste em querer carregá-la e não coloca sobre quem de fato você deveria colocá-la. Então, quem sabe algumas pessoas entraram aqui nesta noite assim. O que me motivou a estar pregando esse texto conhecido, foi essa semana, algumas pessoas que eu conversei, pessoas que estão passando por crises, por lutas, que insistem em Cristo, muitas vezes, não colocar sobre ele as cargas da vida, e querem carregar pesos desnecessários. Querido, guarde uma coisa: peso você sempre vai ter, e por mais que você esvazie a sua bagagem, a sua mala, das cargas que você tem hoje, amanhã tem mais uma para colocar lá dentro, depois de amanhã vai ter mais algumas. Mas o desafio de Jesus sobre a cruz, por exemplo, é do dia a dia. Eu gosto muito da mensagem da Bíblia, porque Deus nos ensina a viver o presente, o viver o hoje. É experimentar o pão de hoje, é experimentar o presente de Deus. Então eu posso todo dia lançar sobre Ele os meus pesos, as minhas preocupações. Eu não preciso acumulá-los uma semana, um mês, um ano, uma década. Eu posso a cada dia lançar sobre ele as minhas preocupações, os meus problemas. E quero te dizer uma coisa, por experiência própria: não há nada que é pesado para mim que seja pesado para Cristo. O meu peso para ele não é nada, mas para mim é muito, é muito, é muito. E aí, pensando nessa mensagem, fui folhear um livro antigo, que indico, acho que deve ter até na livraria da igreja, eu não tive o cuidado de olhar essa semana, por falha minha, de Max Lucado, chamado Aliviando a Bagagem. Esse livro já tem algum tempo. E aí eu comecei a ver algumas coisas que Max Lucado escreve naquele livro, eu disse: é isso aí, está certo. É disso que eu estava precisando para o meu coração, e acredito que é o que muita gente precisa. Algumas palavras eu quero só pensar do livro, você pode lê-lo depois, eu acho que você vai ser muito abençoado com essa leitura. Quando a gente carrega o saco nas costas, além das preocupações, vem sobre os nossos ombros o cansaço e a fadiga. Você chegou aqui hoje sentindo fadigado, exaurido. Meu Deus, esse problema, essa luta, que canseira, parece que isso não vai mudar, parece que eu não estou conseguindo progredir, dar um passo à frente, são tantas lutas que eu estou cansado. E quem sabe, por causa desse cansaço, você tem tido uma outra companheira, chamada insônia. Não tem conseguido dormir direito, as suas noites não são as noites que o Salmo diz sobre o justo. Que eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto eles
dormem. E você não consegue receber às vezes de Deus porque a sua noite é uma noite horrível, de canseira. E aí o que me chamou a atenção é que 1/3 da população norte-americana sofre de insônia. 70 milhões de americanos. O governo gasta hoje com pessoas com problema de cansaço extremo, fadiga e insônia, o governo americano, cerca de 70 bilhões para compensar em produtividade, as despesas e as dificuldades. E aí o que me chamou mais atenção é que isso não está acometendo apenas os mais velhos. Muitos adolescentes e jovens, e eu vejo isso também no Brasil, estão cansados, nem começaram a vida ainda, nem começaram a correr a carreira que deveriam correr, e já estão exauridos, cansados de tantos problemas, de tantas crises, de tantas preocupações desnecessárias que estão roubando bênçãos e graças de Deus sobre suas vidas. Eu tive um problema de enfermidade o ano passado, aliás, que foi solucionado o ano passado e vocês acompanharam, que eu não podia dormir por causa da minha apneia, e eu só descobri o peso de não dormir quando ela atingiu um nível terrível. Mas eu me lembro das palavras do médico depois da cirurgia. Ele disse assim: olha, a partir de hoje, quando você estiver restaurado do pós-operatório, você vai dormir como nunca. Irmãos, de lá para cá, como eu tenho valorizado uma noite de sono. É maravilhoso. É uma bênção. É um presente de Deus. Você se sente renovado. Você se sente mais alegre, mais feliz, mais disposto. Mas as preocupações da vida, muitas vezes não ocasionadas por questões fisiológicas, mas sim por questões psicológicas, espirituais, têm nos feito perder algumas coisas de Deus e não aproveitar o que Jesus está nos oferecendo, e a gente continua com os nossos ombros pesados. E a pergunta que eu me faço é: por que as pessoas estão tão cansadas? Se a palavra de Deus, por exemplo, se você pegar o Salmo 23, que é um salmo conhecido, clássico, todo mundo conhece, até o cristão menos conhecedor da palavra conhece o Salmo 23, e uma das coisas que o Salmo 23 oferece para a ovelha é descanso. Uma das coisas que o Salmo 23, falando a respeito do pastor acerca da ovelha, é que o pastor lhe faz repousar, lhe leva a águas de descanso, refrigera a sua alma, a protege dos caminhos difíceis da vida, ele supre as suas necessidades, ele cuida dela, ele honra esta ovelha. E este salmo a gente pode usar a palavra do Senhor é meu pastor como uma palavra profética a respeito do ministério do Cristo. E Jesus disse lá em João capítulo 10, que ele é o bom pastor. Então, o ministério de Cristo na minha e na sua vida, meu irmão, não é satisfazer apenas os nossos desejos e as nossas demandas, mas o ministério de Cristo na cruz vazia é nos aliviar da carga, do peso, da angústia que o pecado gera na nossa vida. É isso que Cristo faz, e eu glorifico a Ele por isso. Porque quando eu estou me sentindo cansado, abatido, sobrecarregado, exaurido pela vida, eu posso sim recorrer à cruz que me liberta. Eu posso sim lançar sobre ele a minha ansiedade. Mas hoje muitos de nós desaprendemos a descansar como ovelhas. Nós desaprendemos usufruir de uma destas características do ministério do Cristo, que é aliviar os nossos fardos. E por isso a gente está cansado. E por isso a gente está abatido. E por isso o sono nos falta, o apetite nos falta. Problemas nós temos, irmãos, e teremos sempre. Problemas naturais, problemas sobrenaturais, problemas voluntários, na maioria deles, e involuntários. Mas problemas nós vamos enfrentar. E sozinho, meu irmão, guarda isso, porque talvez é isso que você precisa ouvir hoje. Sozinho você não vai conseguir. Esse saco vai chegar uma hora, ele vai te prejudicar. Ele vai te derrubar, ele vai te afligir.
e pode te encurvar, inclusive. Lance sobre o Senhor Jesus a sua ansiedade, o seu peso, a sua angústia. Não queira resolver os seus problemas sozinhos, porque você não tem estrutura para isso. Por mais tempo de igreja que você tenha, por melhor que você se considere, você é humano. E esse é o ministério do Cristo, é cuidar dos pesos da sua vida, não é o seu ministério. Você quer ver uma outra palavra que está nos... Ansiedade. Gente, ansiedade. Quantos de nós estamos ansiosos? Ansiosos o que vai ser do dia de amanhã? Ansiosos com a vida? Ansiosos com coisas que não deveríamos? Ansiedade é um sinal claro da insuficiência da graça na nossa vida. O ansioso não confia na graça, porque a graça supre tudo, amém? O ansioso não confia no ministério do Cristo, porque o ministério do Cristo diz: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O ministério do Cristo diz assim: a paz que eu te deixo, não é a paz que o mundo dá. É uma paz que o apóstolo Paulo amplia essa ideia e diz assim, que excede todo o entendimento. Então, viver ansioso é não aprender a descansar no Senhor. Olha para uma criança. Eu fico olhando para as crianças. Você acha que o seu filho de 10 anos, você tem um filho de 10 anos, acordou preocupado hoje, você ia dar comida para ele? Já citei esse exemplo alguns anos atrás aqui. Não acordou. Você acha que de noite uma criança de 5 anos acorda dizendo assim: mãe, pai, amanhã vocês vão me dar roupa para vestir? Eu vou ter roupa? Você acha que uma criança de 7 anos, que tem uma família estruturada, vai dizer assim: ai, como vai ser meu futuro? Quanto que eu vou ganhar? Quem vai suprir? A criança descansa. Eu já disse isso lá em casa, é assim, ó. O Arthur hoje chegou à tarde lá, tomou um banho, tá meio dengozinho, cortou o dedo, ele disse assim: papai, quero Toddy. Ele não quer saber se tem leite na despensa, se tem açúcar e se tem o Toddy. Ele sabe que tem. E ele sabe que o papai providenciou. Porque se tivesse acabado o que eu tinha feito antes, comprado. Então ele descansou, ele foi lá, deitou na minha cama e ficou esperando. Ficou lá na boa. Aí o outro irmãozinho dele, o Mateuzinho, falou: também quero. Qual era a confiança deles? Tem Toddy. O Senhor Deus não falou isso para o povo de Israel? Vocês vão ter o que comer todo dia? Vocês vão ter o suprimento diário? Pode ir pelo deserto, eu vou suprir as demandas de vocês. Eu estarei com vocês. O Senhor Jesus não disse isso através da oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6? Que o pão nosso... Só que quando a gente acorda e diz assim: Deus, hoje, como é que vai ser? Deus, e hoje? Deus, Jesus. O que você está querendo dizer para Jesus? Que Ele não está preocupado com você, que Ele se esqueceu de você. E a Bíblia vai dizer através do profeta que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que ela amamenta, que é uma coisa muito difícil, eu não me esquecerei de ti. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, o Senhor não se esqueceu de você. Amém? Ele está preocupado com você, mas Ele quer que você aprenda a descansar nele. A sua ansiedade, os seus bloqueios, às vezes impedem você de ver o que Deus está fazendo, assim como foi com o profeta Abacuque, que estava angustiado, brigando com Deus, lamuriando da vida, e Deus diz: Abacuque, eu já estou trabalhando e você não está vendo o seu cabeça dura. Você está aí brigando comigo, rapaz? Olha a sua volta e veja o que está sendo feito, porque quando for contado para você, você não vai acreditar. E aí o Abacuque leva uma na cabeça de Deus, e aí ele diz lá no capítulo 2, pois é, né, Senhor, estou aprendendo. E Deus diz a Abacuque que o justo vive pela fé, e ele apanha de novo de Deus. Aí vem o capítulo 3 que todo mundo conhece. Ainda que a figueira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor.
Meus irmãos, Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança. Olha essa palavra. Cheguemos, pois, com confiança. De que jeito a gente tem que chegar? Com confiança ao trono da graça. E o que tem o trono da graça? Tem graça. Coisa que eu e você não merecemos, mas que estão providenciadas no mais alto patamar para mim e para você. Nos cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual é o seu desafio? Ir para onde? Para o trono da graça. Mas você tem que ir para o trono da graça como? Confiando. Deus nos ajuda. Eu gosto daquela música, que a gente cantou muito, a gente quase não canta mais. Mas em alguns momentos da minha vida, eu cantei essa música em lágrimas e em prantos, que dizia que há momentos que na vida, pensamos, há momentos que na vida, pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E depois o que a gente diz? E clamamos ao nome de Jesus, e clamamos ao nome de Jesus, e clamamos ao nome de Jesus, porque como ela termina? E ele a carregar a cruz. Só que você esquece disso. Eu também esqueço muitas vezes. E aí Jesus precisa lembrar que os seus discípulos em Mateus 11, o povo estava sofrendo, o contexto aqui era um contexto de expectativa, de espera, de conflito, de gente que estava sendo explorada, física, intelectual e espiritualmente, gente que não conseguia ver na fé que estava praticando e nas palavras que ouviam dos seus líderes espirituais, respaldo para suprir as suas demandas, porque os líderes religiosos da época estavam completamente corrompidos, usavam dos artifícios da religião para se promoverem e para extorquirem literalmente o povo não conseguia e o povo sofria na questão religiosa, o povo sofria com a opressão do império, esperando o Messias, que eles achavam que ainda não tinha chegado, o povo sofria no físico, porque na época de Jesus o trabalho era braçal, o trabalho era duro, a vida era difícil, e a maioria das pessoas tinha uma vida muito escassa, muito sofrimento. O caminho de Jesus é o caminho das estradas do sofrimento, e você sabe disso. A maior parte do tempo que Jesus vai estar com pessoas, são com pessoas que tinham preocupações, angústias, quem sabe insônias, quem sabe cansadas e fatigadas, e isto os evangelhos deixam muito claro em muitos momentos. Então, quando Jesus olha para o povo, no seu ministério do Cristo, o que ele diz? Vinde a mim. Porque não foi este o plano inicial. No plano inicial, vocês teriam respaldo em mim. No plano inicial, nós estaríamos tão juntos, que a vida de vocês não teria essa carga que vocês carregam. Então, venham a mim. E lancem sobre mim tudo isso que está oprimindo vocês. É um convite novo. É Jesus todo novo. Jesus faz um convite que os sacerdotes não fizeram, que os fariseus não fizeram, que o governo não fez, que o dinheiro não fez. Jesus disse: venham a mim, eu vou oferecer descanso para vocês, eu vou ensinar vocês a experimentar algo que vocês nunca experimentaram na vida de vocês. E os judeus ficaram doidos, porque ele se declara o Messias e faz um convite desse que não podia fazer. Mas Jesus sabia o que estava fazendo, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a fonte que restaura a minha e a sua vida, amém? Jesus é a fonte que tira de mim e de você todo o peso, toda a angústia, todo o pecado, toda a amarra, toda a prisão, toda a seta que Satanás lança sobre nós. Isso que Jesus faz. Jesus oferece descanso, meu irmão. E o que você precisa lembrar nessa noite é isso. Que o que Jesus te oferece, eu não sei como você está vivendo, eu não sei quais são as suas lutas, mas uma das coisas que eu posso te dizer é: Jesus nos oferece descanso. Amém? Mateus
11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem autoridade para fazer esse convite, porque Ele é o Messias. Jesus tem autoridade para fazer esse convite, porque Ele é o Filho de Deus. E esse convite não é para o forte, esse convite não é para quem está se achando xícara cheia, como eu aprendi aqui com meu amigo Edson Nielsen. Esse convite é para os cansados, para os oprimidos. Esse convite é para você que está se sentindo assim. Esse convite é: eu quero te dar descanso. Preste atenção, ele não diz: eu quero resolver o seu problema. Ele não diz para você: eu vou pagar a sua conta, eu vou curar a sua enfermidade. Ele não diz: eu vou mudar o seu casamento hoje. Não diz isso. Ele diz que hoje ele te dá descanso. Para você ficar mais calmo, para você ponderar mais sobre a vida, para você raciocinar melhor, para você conseguir enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, porque a graça é a janela que abre a nossa visão de uma forma mais ampla, para a gente poder entender a vontade, o tempo e o momento de Deus. Jesus oferece porque Ele tem poder. Ele é poderoso para nos salvar. Um amigo, um pastor querido, chamado Bob Fitts, 94, lá na cidade de Pompeia. Eu cheguei num congresso de louvor e adoração, antes de tomar a decisão de ir para o seminário. Definitivamente, eu já sabia que eu queria ser pastor, mas eu tinha muito medo, eu estava muito abatido e angustiado, porque eu não tinha dinheiro, meu pai ganhava um salário mínimo, nós morávamos de favor, e a igreja não estava em condições, e eu ainda tinha que terminar o meu 2º grau, porque você já conhece a minha história. E aí esse homem, o Bob Fitts, no meio de umas 600 pessoas que estavam ali, ele pega o seu violão e ele canta uma das composições que Deus deu para ele, chamada He Will Come and Save You, que quer dizer, Ele vem para te salvar. E ele começou a cantar essa música e dizendo: diga para o cansado que o Senhor, que ele não precisa temer, poderoso é o seu Senhor, quando chama o teu nome, e Ele então te ouvirá. E ele começou a cantar isso várias vezes, e aí ele começou a dizer: quem está precisando de um alívio para tomar uma decisão séria na vida, vem à frente. Foi um monte de gente. E eu lá com o meu sacão nas costas. E foi. E eu com o meu pastor do lado, o pessoal da minha família do outro, fiquei com vergonha. Falei: eu não vou me expor aqui na frente do meu povo aqui, né? E eu com o sacão nas costas. E o homem ficou. E ele continuou. E não foi, e não ia ninguém. E não ia mais ninguém. E eu olhava, não ia mais ninguém. E ele ficou: vem, porque Ele quer te dar descanso. Você não precisa ficar preocupado, porque a carga é dele. É Ele que vai carregar. Pode vir, pode vir. E aí, meus irmãos, sabe o que eu fiz? Peguei meu saco, lancei sobre ele. Aquele irmão orou e disse: você que faltava chegou. Disse exatamente isso. E foi algo extraordinário de Deus na minha vida. Porque o que Ele me oferece é: eu saí de lá sem dinheiro para ir para o seminário, precisando terminar o 2º grau, meu pai ganhando aí de um salário mínimo e morando de favor. Mas Ele me supriu. Aleluia. Então o que Ele oferece é descanso. A única coisa que você tem que fazer é tomar coragem de dizer: Senhor, eu vou parar de querer carregar o saco nas costas e eu vou até a Ti. Eu vou até a Ti com o meu casamento falido, eu vou até a Ti com a minha enfermidade, eu vou até a Ti com as minhas crises financeiras, que muitas vezes fui eu que provoquei, mas eu vou até a Ti, porque eu quero descanso, eu quero sabedoria, eu preciso de graça, eu preciso de direção, eu preciso de refrigério, eu preciso de cabeça fresca, de alma leve, de espírito elevado, em comunhão contigo, para enfrentar esse problema. Eu vou até a Ti. E os convites de Jesus são muitos, irmãos. João 7:37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 6:35. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Venham a mim. Do que o cansado precisa, meu irmão? Do que o cansado precisa? De cansaço? Do quê? Mas quando você não vai para Jesus, o inimigo joga sobre você o maligno: cansaço.
vai para quem está descanso e não fica à mercê de quem te dá canseira. O diabo quer te dar canseira. E se você não for até Jesus, ele vem até você. A Bíblia, eu falei isso numa quinta-feira, eu achei isso, foi uma sacada de Deus para o meu coração. A Bíblia diz assim, que nós temos que estar atentos às estratégias de Satanás. Porque o inimigo anda ao derredor. Se ele anda, ele está parado? Ele está em movimento. O que a Bíblia ensina sobre a fé? Que a gente tem que ter uma fé parada ou uma fé operosa? Operosa. O que o apóstolo Paulo diz sobre o alvo? Que a gente tem que ir pro... O que Isaías diz? Que a gente tem que andar cansado, sobrecarregado, ou ele diz que a gente tem que correr e tem que voar? Só que quando você para, o inimigo anda. Você está parado, ele pode estar até longe de você, mas ele vai chegar perto se você continuar parado. E quando a gente está cansado, sobrecarregado e não busca alívio em Cristo, a gente para na fé, a gente para de orar, a gente perde a alegria, a gente fica fatigado, enquanto isso o inimigo só vem aproximando. E aí vem aquele tumulto de problema, vem aquele turbilhão de crise. A gente diz, ai meu Deus, mas eu sou teu filho, Senhor, o que está acontecendo? Você parou, meu filho. Você parou de andar, você parou de andar na minha presença, você parou de me buscar, você não veio, enquanto você parou, teu adversário foi chegando, ele foi chegando, ele foi chegando. E aí agora, meus irmãos, a gente faz isso, e a gente precisa acordar. Amém, igreja? Você está me entendendo? Você está comigo ainda? Amém, glória a Deus. Então essa é a palavra de Jesus para os cansados e sobrecarregados. Mas Jesus diz algo lindo, ele diz assim, aprenda de mim. E eu quero concluir com essa palavra, aprenda de mim. Irmãos, muitas pessoas falam sobre esse jugo. Fala desse jugo, que é como se você tivesse uma mala cheia de pedras. Um dia eu escutei isso. É uma mala cheia de pedras, a sua vida, você tira as pedras e coloca plumas. A mala continua cheia, mas não de peso, mas ela está ocupada de algo leve. Irmãos, esse texto, os exegetas que estão aqui, os estudiosos da palavra, eles vão ter que me ouvir agora. Mas a questão que eu tenho aprendido é que o jugo de Jesus não é outro a não ser fazer a vontade do Pai. O jugo que Jesus carrega não é uma pena. O jugo que Jesus carrega é ser submisso em tudo a respeito do Pai. E se ele está submisso, ele está no Pai. Se ele está submisso, ele está centrado no que o Pai deseja. Se ele está submisso, ele segue as orientações do Pai. Se ele está submisso, ele está sob o controle do Pai. E se ele está sob o controle do Pai, o jugo que ele tem é o jugo da vitória, não é? Não é? Porque não é isso que Filipenses capítulo 2 vai dizer no final? Que ele obedeceu o jugo que estava sobre ele. Ele se esvaziou de si mesmo, ele tornou-se semelhante aos homens, ele assumiu a forma de servo, ele morreu à morte de cruz, mas o que o Pai fez com ele? Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então o jugo que Jesus quer que você assuma não é uma vida leve. O jugo que Jesus quer que você assuma é uma vida de submissão ao Pai. É o mesmo jugo dele. Porque quem está submisso à vontade do Pai e quem está vivendo sob a direção do Pai, tem alívio, tem descanso, tem direção, tem segurança, tem paz e tem suprimento. Aleluia. Jesus ensina isso. Tomem o meu jugo. E o jugo dele não é leve. Pense na cruz. Pense nas infâmias. Pense nas traições. Pense em ele sendo Deus perfeito em glória, tendo que assumir sobre si uma natureza nojenta, pecaminosa. Mas o que lhe deu graça foi estar submisso no jugo do Pai. Os religiosos queriam pôr uma carga, uma canga, que não era submissão a Deus para esse povo. Eles queriam colocar uma carga, que era uma submissão a uma religião fria, que não oferecia nada. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Todas as vezes que eu tento carregar o fardo sozinho, e me esqueço de ir até Ele,
e quero carregar com o meu jugo, com a minha carga, Deus tem me lembrado por experiências difíceis, não fáceis, que o meu jugo é imitar o do Cristo. E vou dizer para você que está sobrecarregado aqui hoje, que não é fácil assumir o jugo da submissão da vontade do Pai hoje para você, quem sabe. Porque isso vai fazer com que você tome decisões que vão mudar algumas coisas na sua vida. Sua maneira de ser, sua maneira de falar, sua maneira de pensar, sua maneira de agir. O jugo da submissão do Pai é um rompimento total com aquilo que deixa o Pai entristecido. E o que deixa o Pai entristecido? Pecado. Agora, o que deixa o Pai feliz? Um coração quebrantado e humilde. E a gente quer o alívio, mas não quer o jugo. Você sabe por que você não está aliviado, meu irmão? Porque Jesus não quer te dar penas no lugar das pedras. Ele quer que você aprenda com Ele a tomar o jugo que Ele tomou. E quando você e eu aprendemos isso, nós teremos alívio e descanso para as nossas almas. Esse é o convite de Jesus. Pessoas cansadas, sobrecarregadas, venham a mim e eu vos aliviarei. E a segunda parte desse convite é: aprendei de mim. Como está a tua vida? Como você está? Como é que está o seu coração? Você está cansado? Está sobrecarregado? Está fatigado? Está exaurido por causa de uma crise que você está vivendo? Que Deus está te oferecendo. Algumas igrejas você poderia ir hoje, poderia te dizer assim: amanhã você vai receber uma grande bênção. Essa semana você vai receber uma grande oferta para cobrir a sua despesa, você vai fazer uma grande venda. Tudo isso é possível, eu acredito. Você acredita também? Mas essa não é a condição sine qua non para você se libertar do peso. Agora, o que a Bíblia diz é o seguinte: Deus não te oferece a solução do seu problema, mas Ele te oferece descanso no seu problema. Esses dias eu falava com meu amigo Magnus, um negócio bacana, que o milagre não se espera. O milagre acontece quando eu estou distraído muitas vezes. Milagre acontece. Ele acontece inexplicavelmente. Ele acontece numa hora e de uma forma que a minha agenda e o meu tempo não podem controlar. O Espírito Santo, lá em Atos, mostra isso, que ele age na agenda de Deus e não na nossa. Então, meu irmão, descansa, porque o milagre Deus vai fazer. Amém? Amém? O milagre Deus vai fazer. Agora, quando eu não sei, mas o maior milagre que Ele vai fazer hoje é te dar alívio, é te dar descanso e é tirar dos seus ombros este peso que você não deve carregar. Mas você vai ter que fazer uma outra coisa. Quando Ele tirar dos seus ombros o peso, você já pega o dele. Não fica sem peso no ombro, não. Porque o inimigo anda, vamos dizer, o inimigo anda. Então não fique à mercê do inimigo. Não fique desocupado. Coloque o jugo de Cristo sobre a sua vida. Vamos ficar todos em pé. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantarmos, você, quero fazer um apelo hoje, que está se sentindo cansado, sua vida espiritual está fatigada, você está pesado hoje por alguma crise, por alguma dificuldade, por uma luta, eu não sei, por uma decepção, e você está em cima do caminhão com o saco nas costas. Mas se hoje você está disposto a lançar no altar esse saco e olhar para essa cruz e assumir o jugo de Cristo e voltar para o seu lugar, enquanto a gente cantar, você pode vir aqui à frente, que eu quero orar por você e a gente vai estar encerrando. Aliás, o Isaías depois vai estar dando alguns avisos. Vamos fazer isso. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É
preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida, pensamos chega um pouquinho mais pra frente, olhar aqui, atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos O nome de Jesus. Jesus, E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Deus, que promessa linda essa de Cristo. Venha a mim, aprendei de mim, recebam o que eu tenho para dar para vocês. Meu Deus, essas pessoas que estão aqui à frente, corajosamente assumem que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que estão fatigadas por algumas situações das suas vidas. Quem sabe essas pessoas que estão aqui não estão enfrentando uma preocupação, são muitas. Quem sabe, Senhor, algumas pessoas aqui estão feridas, porque sua alma, o seu coração, o seu físico está cansado de carregar esse peso que fere a alma, o coração e a mente. Ó Deus, o Senhor conhece as lutas delas, o Senhor conhece o que passa na cabeça delas ao deitar, quem sabe, na sua cama e ficar se remoendo e virando no travesseiro por não conseguir dormir, por causa dessa crise, quem sabe, no casamento, por causa desse temperamento que não consegue mudar, por causa desse problema com o filho, por causa, quem sabe, desse problema com saúde, quem sabe por causa dessa crise financeira. Eu não sei, Senhor. O Senhor sabe e conhece cada vida. Mas essas pessoas vieram aqui hoje não para me ouvir. Elas vieram aqui hoje para ouvir um dos convites mais lindos e mais sublimes da Tua palavra, que diz: eu vos aliviarei, venham a mim, venham a mim. Então, ó Deus, eu quero orar por uma ação agora sobrenatural, que fuja a questão da naturalidade, porque eles vão continuar com alguns problemas aqui amanhã, hoje, essa semana. As coisas não vão se resolver de uma hora para outra, eu creio nisso. Mas eu creio que hoje eles podem receber um bálsamo, o refrigério das águas do descanso. Eu creio que hoje eles podem receber o refrigério do alívio sobre esse ombro pesado, sobre esse ombro cansado, sobre esta vida sobrecarregada. Eu creio que amanhã eles podem acordar diferente como acordaram hoje, ou quem sabe segunda-feira passada. Eu creio, Senhor, porque o Senhor é o Deus que oferece o descanso. Então, Espírito Santo, repreenda agora toda e qualquer cilada de Satanás, que tem colocado pesos desnecessários, preocupações desnecessárias, roubado a alegria, provocado as lágrimas, provocado dores nessas pessoas, e que o Senhor possa agora botar ele para sair, porque a Tua palavra diz que o Deus de paz esmaga Satanás sobre os nossos pés, e que ele está repreendido nesta vida, nesta casa. E meu irmão, minha irmã, você pode acreditar nisso. O seu problema é grande, mas maior é o Senhor Jesus. Assim como algum tempo atrás você não tinha esse problema, você pode crer que algum dia também, e logo, quem sabe, você também não terá mais, porque esta é a promessa de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ó Deus, abençoa-nos e ajuda-nos, Senhor, a descansarmos em Ti, mas sobretudo ensina-nos a carregarmos o Teu fardo, em nome de Jesus,
Amém. Você pode voltar para o seu lugar, pode se sentar.